Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal da Escola Contador Academy, e nessa aula aqui nós vamos desvendar a verdadeira contabilidade. Tudo que você precisa saber sobre contabilidade você vai ver aqui nesse vídeo. Então, se você tem interesse em contabilidade, se você quer estudar contabilidade, se você já estuda, se você já é formado em contabilidade e quer aprender um pouco mais sobre esse conceito, este vídeo então é para você. Fica aqui ligadinho no nosso canal para você poder aprender tudo sobre contabilidade, e eu já vou pedir para você poder se inscrever aqui no nosso canal para que você possa estar aprendendo tudo sobre o mundo da contabilidade. Então eu quero rapidamente aqui já fazer a minha apresentação para vocês. Então o meu nome é Anderson Resulti, tá? Sou professor de mais de 500 alunos aí, fundador da Escola Contador Academy com mais de 500 alunos, e também sou contador, tá? Com mais de 6 anos de experiência na área da contabilidade. E aqui está o meu Instagram para você poder seguir, é o @AndersonResulti, onde você pode estar olhando aí depois dessa aula no meu Instagram. Lá eu compartilho várias dicas de contabilidade e você pode me seguir para você estar aprendendo mais sobre contabilidade. E eu vou estar aqui nesse vídeo então compartilhando muita coisa aí sobre o mundo da contabilidade. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que você vai simplesmente não vai se arrepender de você ter assistido esse vídeo aqui, e assiste ele até o final. Então o que você vai aprender hoje aqui? Nós iremos aprender exatamente o que é contabilidade, qual é o objetivo da contabilidade, para que serve a contabilidade, quem que é o que utiliza a contabilidade, quais são os princípios básicos que regem a contabilidade, como a contabilidade se relaciona com as outras áreas de negócio e quais são as oportunidades de carreira que existem então na área da nossa contabilidade. Tá? Então esses são os principais assuntos. Vai valer a pena você ficar até o final desse vídeo. Então por que é importante você estar prestando atenção aí nessa aula e você não sair daqui e você assistir toda a nossa aula? Por quê? Para você poder descobrir a verdadeira função da contabilidade. É o que nós iremos desvendar aqui nesse vídeo, tá? O vídeo vai esclarecer exatamente para você a verdadeira função da contabilidade. Por quê? Porque tem muita gente ainda que tem dúvidas na hora de estudar a contabilidade e acaba confundindo ela com matemática. Eu mesmo estava esses dias fazendo uma pesquisa aqui no YouTube, vendo alguns vídeos de contabilidade, e eu vi vários comentários de pessoas aí que têm interesse em fazer contabilidade, mas os comentários eram do tipo: ah, a contabilidade é matemática, eu estou em dúvida se eu faço ou não. Eu vou te dizer um negócio: a contabilidade ela vai utilizar da matemática básica para fazer alguns cálculos bem simples ali, mas você vai ver que nesse vídeo contabilidade de verdade não tem nada a ver com matemática, e eu vou provar isso para você. Por isso que eu disse que vai valer a pena você ficar até o final. Existe algum momento que a gente utiliza alguns cálculos mais complexos? Existe, mas isso não é contabilidade. São exatamente ferramentas de apoio que nós utilizamos para trazer dados para a contabilidade. E em algum momento vai ser utilizada a matemática para isso, mas não é nada assim difícil, nenhum bicho de 7 cabeças. Mas eu te garanto que a contabilidade em si não é matemática, e eu vou provar daqui a pouco para você. Então, quem está iniciando também na área da contabilidade, e até alguns usuários da contabilidade, às vezes confunde a contabilidade com rotinas práticas. Por exemplo, se você já deu alguma pesquisadinha aí sobre contabilidade, você já deve ter entendido que é muito comum você ouvir falar que um contador trabalha com folha de pagamento, trabalha fazendo guias de impostos, e eu também posso te afirmar que contabilidade não é isso. Isso não tem nada a ver com contabilidade. São rotinas práticas que um contador pode exercer prestando serviço, mas que não é contabilidade. São serviços de apoio. E às vezes quem está iniciando na área tem essa dúvida, e até mesmo empresários têm essa dúvida. Quando você vai conversar com o empresário, ele sempre vai relacionar esses serviços que o contador faz. Ah, o meu contador está fazendo a contabilidade da minha empresa. Ah, o que ele faz? Ah, ele apura a folha de pagamento dos meus funcionários. Ah, ele calcula os meus impostos. Então, essa confusão existe por parte dos usuários da contabilidade, que são os empresários, e algumas pessoas que estão iniciando na área. Mas eu posso te garantir que isso também não é matemática. Então, a maioria das pessoas não sabe o que é contabilidade,
E a sua missão depois aqui vai ser transmitir o real significado da contabilidade. Então, por isso que vale a pena você ficar até o final dessa aula, que a gente já vai entrar exatamente nos nossos assuntos principais. E o seu maior erro por você desconhecer o real significado da contabilidade é que você pode acabar escolhendo uma área de atuação da contabilidade de forma errada. Porque a sua opinião que você tem hoje sobre a contabilidade pode estar fazendo você tomar uma decisão errada de uma área que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você gostaria de fazer, de você gostaria de trabalhar. Então, entendendo sobre o que é contabilidade vai ajudar, te dar direção sobre a sua profissão, sobre aquilo que você quer fazer, tá? Então, a partir de agora, a gente vai entrar então nesses principais tópicos que eu mencionei aqui, onde a gente vai aprender exatamente o que é contabilidade na prática, tá bom? Então, o primeiro tópico aqui, o que é contabilidade? Veja só, gente, a contabilidade ela é uma ciência que estuda o patrimônio de uma entidade. A gente pode dizer que uma entidade é uma instituição, é uma sociedade, é uma empresa, né? Isso tanto pode ser como, por exemplo, associações sem fins lucrativos, como uma igreja, uma sociedade empresarial, uma empresa. Então, entidade significa instituições, sociedades, tá? Então, a contabilidade ela é uma ciência que vai estudar o patrimônio de uma empresa. E aí eu vou colocar aqui para você aqui, ó, que a contabilidade ela é uma ciência social. Por que ela é uma ciência social? Justamente ela não é exata como que a maioria das pessoas imagina, né? Por isso que as pessoas associam contabilidade com matemática, porque elas acham que ela é uma ciência exata. Eu até faço, né, uma brincadeira, né, que às vezes a pessoa associa conta, né, pega a palavra contabilidade aqui, ó, vamos dar um exemplo. Deixa eu dar um zoom aqui para você entender melhor aqui. Então, às vezes as pessoas pegam aqui essa palavrinha aqui, conta, né, e associa com a parte da matemática, e essa outra parte aqui que é habilidade, é como se fosse a habilidade de fazer conta. Eu faço essa brincadeira de vez em quando, que as pessoas têm essa mania de querer fazer às vezes essa associação. Mas a contabilidade ela é uma ciência social porque ela estuda o patrimônio de uma entidade, tá? E o patrimônio de uma entidade ela é um conjunto de bens, direitos e obrigações que uma empresa ela possui. Ele não é exato. Por isso que a contabilidade não é matemática. Esse patrimônio ele não é exato. Por quê? Porque, digamos que em 2022, o patrimônio de uma empresa, hipoteticamente, tá, gente? Seja de R$1.000. Em 2023, esse patrimônio pode ser mais de 1.000 ou menos de R$1.000. Por que isso acontece? Por causa que o patrimônio de uma empresa ele é determinado pela ação do homem. São exatamente as decisões que os gestores da empresa tomam. Quem são os gestores? Aquelas pessoas que controlam a empresa é que vão determinar se ela vai continuar tendo lucro ou prejuízo. O que é lucro ou prejuízo? É o resultado financeiro da empresa no final do ano, oriundo das suas vendas, das suas receitas, né, das suas despesas, dos seus custos. Então, o patrimônio de uma empresa nunca é exato. Se você pesquisar aí o patrimônio, por exemplo, de uma empresa da Petrobras, em 2022 ela tinha um patrimônio, em 2023 ela tem outro. Então, ou seja, o patrimônio ele sobe, ele desce, ele vai ser de acordo com as decisões que são tomadas dentro de uma empresa, então ele não é exato. Ele é considerado uma ciência social, porque é a ação do homem que vai determinar o patrimônio de uma empresa. Então, por isso que ela é uma ciência social. Então, o patrimônio ele é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens são os recursos controlados pela empresa para trazer benefício econômico. Exemplo, uma máquina e o equipamento que uma empresa compra vai trazer algum benefício econômico para ela. Mas se você tem ali um computador, aquele computador numa empresa comercial vai fazer ela gerenciar suas compras, suas vendas, seus estoques. Se for, por exemplo, uma fábrica
de camisetas. Então ali a gente tem as máquinas de costura. Aquelas máquinas de costura vão fazer aquela empresa ganhar dinheiro, elas vão ser usadas para fabricar camisetas. Então aquilo é um bem, traz benefício econômico para a empresa. Estoque de mercadoria, a empresa compra para vender, então isso traz benefício econômico. Vendas a prazo, direito, né? Obrigações, né? Contas a pagar, são obrigações que ela tem. Então isso é o patrimônio de uma empresa. E qual que é o objetivo da contabilidade, então? Veja só, a contabilidade, ela registra todas essas informações de entradas e saídas de recursos da empresa. Então, viu aqui o patrimônio da empresa? Ele é formado pelos bens, direitos e obrigações. Então, a contabilidade, ela faz o registro dessas informações. Então, toda vez que a empresa compra uma máquina e um equipamento, a contabilidade registra. Toda vez que a empresa faz compras de estoque, ela registra. Toda vez que a gente faz um pagamento a um fornecedor, a gente registra. Então, a contabilidade ela faz o registro dessas informações, que são as entradas e saídas de recursos. Então, isso não é um cálculo, isso é um registro de informação. Você vai pegar aquele valor monetário ali, digamos que ela pagou R$1.000 em uma máquina, em um equipamento, R$1.000. Você vai pegar aquele valor de R$1.000 e vai registrar na contabilidade numa conta chamada máquinas e equipamentos. Então, isso é o registro de informações para que dentro de um determinado tempo a gente descubra qual que é o patrimônio que essa empresa acumulou dentro de um ano. Então, os registros financeiros, né? Quando a gente faz esse registro, isso gera o quê? Registros financeiros. E esses registros vão nos gerar os relatórios de controle. E aí a gente tem alguns relatórios chamados, como por exemplo, de balanço patrimonial, demonstração dos resultados do exercício e demonstrações dos fluxos de caixa. O balanço patrimonial, ele é o relatório financeiro, depois que você faz o registro dos bens, direitos e obrigações, ele vai mostrar exatamente isso. Ele é o relatório hoje mais importante, porque ele mostra exatamente o total de bens, direitos e obrigações que essa empresa possui. É o chamado balanço patrimonial. Então ele vai mostrar exatamente tudo que uma empresa possui ali de bens, inclusive dinheiro em caixa, dinheiro no banco, o total de máquinas e equipamentos que ela possui, estoques, contas a receber, contas a pagar, tudo vai estar descrito nesse balanço patrimonial e no final a gente vai conhecer o valor desse balanço, o valor desses bens, direitos e obrigações, se é de R$10.000, se é de R$1.000.000, se é de R$1.000.000.000, dependendo do tamanho, do porte de uma empresa. Então, tudo aquilo que a gente vai registrando vai gerando os relatórios financeiros depois. A demonstração do resultado do exercício aqui, ele vai mostrar se essa empresa teve lucro ou prejuízo dentro de um determinado período. Se eu quero analisar o ano de 2022 e saber se essa empresa teve lucro, eu vou pegar esse relatório, ele vai me mostrar apenas o total de vendas que essa empresa teve, de receitas de vendas, que foram as entradas, né, as vendas, e aí ele vai pegar os custos e despesas e diminuir, e aí o que sobrar eu sei se teve lucro ou prejuízo. Então a demonstração do resultado do exercício mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo. A demonstração do fluxo de caixa, ele vai mostrar exatamente a movimentação de dinheiro dentro da empresa. Quanto que entrou, quanto que saiu e veio da onde esse dinheiro. Então ele mostra a origem desse dinheiro. Se foi através das operações operacionais, né, de compras, de vendas, de recebimentos, ou se foi através de investimentos que a empresa fez, né? Às vezes ela pegou algo ali, ela investiu, por exemplo, em uma aplicação financeira e ela ganhou juros sobre aquela aplicação financeira. Se foi através de vendas dos seus bens e direitos, às vezes ela tinha uma máquina, um equipamento e ela vendeu, então aquilo trouxe dinheiro para ela. Então a DFC vai mostrar, né, demonstração do fluxo de caixa, vai mostrar a origem do dinheiro, da onde veio todo o dinheiro que a empresa ganhou dentro de um determinado período de tempo. Então a contabilidade faz isso, ela registra todas essas informações, depois gera esses relatórios financeiros que faz a gente exatamente saber como que está a saúde, né, financeira de uma empresa. Então, para que serve a contabilidade? A contabilidade serve para auxiliar a entidade na tomada de decisão, simples assim. Então, esses relatórios financeiros que são gerados vai auxiliar os gestores da empresa, os administradores daquela entidade a tomar decisões. Por exemplo, o balanço patrimonial,
ele vai mostrar o total de bens, direitos e obrigações. Então, se eu olho para o meu balanço patrimonial e vejo que as minhas contas a pagar estão muito altas demais, eu tenho lá um valor muito alto registrado de contas a pagar, então isso vai fazer os gestores olhar para aquele número e tomar decisões para ver uma forma de diminuir as suas compras a prazo, né? Para poder eles não ficarem endividados, porque se a empresa tiver um passivo, né, uma dívida muito grande, isso pode prejudicar o fluxo de caixa da empresa. Por outro lado, se a empresa olha lá no balanço patrimonial e vê que ela tem lá direitos a receber, que são as vendas a prazo, um valor muito exorbitante a receber, significa que ela está recebendo muito pouco, que as vendas à vista está sendo muito pouco, e aí ela ter muita vendas para receber a prazo também pode prejudicar o caixa dela, porque aí o dinheiro pode não entrar a tempo suficiente dela pagar os seus fornecedores. Então esses relatórios ajudam na tomada de decisão. Na demonstração do resultado do exercício, lá vai estar explicando detalhadamente quais são as despesas e os custos que a empresa teve. Então, quando o gestor olha para aquelas despesas, ele consegue ver quanto de despesa ele está tendo e quais são os itens que está tendo mais despesa, né? Se é os custos, se é as despesas com vendas, se é as despesas administrativas, e ali eles também conseguem tomar as decisões se vai precisar aumentar ou diminuir, né, alguma despesa. Nas demonstrações do fluxo de caixa, ele vai mostrar para a gente, como eu falei, as entradas de dinheiro, da onde veio, assim a empresa consegue concentrar da onde mais está trazendo dinheiro para ela, e ali ela vai tomar as decisões para poder melhorar ainda mais o fluxo de caixa dela. Então, a contabilidade serve para isso, para auxiliar os gestores na tomada de decisão. E quem que utiliza a contabilidade? A contabilidade, né, tem aí os que a gente chama de stakeholders. O que é isso? São as pessoas ou organizações que têm interesse na entidade, como, por exemplo, os empresários, os sócios, os acionistas, os administradores, fornecedores, investidores e clientes. Então, os donos da empresa, que são os empresários, eles têm interesse que a empresa dele vá bem. Então, os sócios, a mesma coisa. Tem sócio que apenas investe na empresa, não trabalha na empresa, então ele tem interesse de saber que aquela empresa está indo bem. Então, os relatórios financeiros servem para mostrar para esses sócios como que está indo o financeiro da empresa. Da mesma forma, os acionistas. O que é isso? Tem empresas como as grandes empresas hoje, como a Petrobras, que a pessoa ela investe naquela empresa comprando o que a gente chama de ações. Os acionistas é que você tem um pedacinho daquela empresa. Então você não participa da administração da empresa. Se você quiser ser dono de um pedacinho da Petrobras, você pode. Você vai lá e compra ações da Petrobras. Então você vai utilizar os relatórios financeiros para saber como que anda a saúde financeira da Petrobras. Por quê? Porque baseado nisso, as ações da Petrobras vai subir ou vai descer, né? Ela vai ter lucro ou vai ter prejuízo, e os acionistas são remunerados. A cada 90 dias, a Petrobras ali paga dividendos, que é o quê? Distribuição dos lucros que a empresa teve. E aí você recebe de acordo com a quantidade de ações que você tem. Então, os acionistas têm interesse no sucesso da empresa. E como que você vai acompanhar o sucesso da Petrobras? Por exemplo, lendo os relatórios financeiros. Então, a gente tem os administradores, fornecedores, a mesma coisa. Os fornecedores vão saber se uma empresa está indo bem, se ele pode vender para aquela empresa através de relatórios financeiros. Tem alguns fornecedores que pedem balanço patrimonial antes de vender para um cliente. Por quê? Porque ele quer analisar se aquela empresa está muito endividada, se eles vão ter condições de honrar os seus compromissos. E a mesma forma é os investidores. Ninguém vai comprar uma empresa falida, né? Ninguém vai querer investir numa empresa que dá lucro. Então, os investidores são as pessoas interessadas na contabilidade, que é os relatórios financeiros que vão mostrar a saúde financeira desta empresa. Então, o que é e quais são os princípios básicos da contabilidade? Então, os princípios são praticamente as regras do jogo da contabilidade. São ali princípios que a gente segue na hora de fazer a contabilidade, que o contador segue. Então, alguns desses princípios, por exemplo, é chamado de entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência, prudência. Então, eu vou gravar uma videoaula explicando só sobre o princípio contábil, tá? Eu não vou explicar nessa aula aqui para a gente não ficar uma aula muito longa demais.
Mas esses aqui são os princípios que regem a contabilidade. Vou só falar de alguns deles aqui. Por exemplo, a entidade. Esse princípio da entidade aqui, ele diz exatamente que o patrimônio de um sócio não pode se misturar com o patrimônio da empresa. Tem que haver uma separação. Então, a empresa ela tem que ter todas as coisas no nome dela, no nome da empresa, inclusive conta bancária. Tem que ter uma conta bancária só para a empresa, porque é muito comum, às vezes, a gente encontrar donos de empresa, principalmente as pequenas empresas, que o camarada tem uma conta no banco lá, da empresa dele, e aí lá ele paga as contas pessoais dele, né? Contas de água, luz da sua casa, compras de mercado da sua casa na conta da empresa, recebe, faz um monte de coisa. Aí o que acontece? Qual que é o problema disso? Depois, na hora de fazer a contabilidade, vira uma bagunça. Você não consegue separar o que é da empresa e o que é do cara. Então, o princípio da entidade estabelece que tem que haver separação do patrimônio da empresa do patrimônio exatamente do sócio. Então, tudo tem que ser separadinho. Então, isso aqui são princípios que regem a contabilidade que o contador tem que saber para poder exercer a sua profissão e fazer uma contabilidade bem feita, tá? Então, eu vou estar gravando uma videoaula só para explicar princípios contábeis e você poder assistir depois. E como que a contabilidade, pessoal, vai se relacionar com outras áreas de negócio? Veja só, em relação às rotinas contábeis, por exemplo, ela vai se relacionar com várias atividades que um contador pode exercer. Lembra que eu falei lá no início que um contador pode trabalhar com rotinas trabalhistas, rotinas fiscais? Então, essas coisas não é contabilidade, mas elas se relacionam. Por quê? A contabilidade ela é o registro de informações dos bens, direitos e obrigações, correto? Então, se uma empresa ela tem funcionários, ela vai precisar pagar salários desses funcionários. Então, o que é isso? Obrigações. Ela vai precisar pagar FGTS, ela vai precisar pagar INSS dos funcionários. O que são isso? Obrigações. Então, tudo que é obrigação, a empresa não vai registrar na contabilidade. Então, na hora da gente fazer a contabilidade da empresa, nós iremos pegar essas informações trabalhistas e lançar também na contabilidade. Então, a contabilidade vai se relacionar com essas áreas. A empresa também não apura imposto, não paga imposto. Então, esses impostos que a empresa paga são obrigações. Então, isso também é registrado na contabilidade. Então, essas áreas aqui são feitas por contadores, né? Mas são consideradas áreas administrativas, que o contador vai exercer a parte trabalhista, departamento pessoal e parte fiscal, que vai fazer parte da contabilidade da empresa. Então, o que você tem que entender é que contabilidade é o quê? Registro de bens, direitos e obrigações. É o controle patrimonial de uma entidade. Rotina trabalhista é uma coisa, rotina fiscal é outra. Essas informações são lançadas na contabilidade. Mas esse trabalho em si, o que o departamento pessoal faz lá na prática, no dia a dia, de ficar registrando funcionário, de ficar dando baixa em funcionário, fazendo folha de pagamento, calculando guia de pagamento, não é contabilidade. Contabilidade é o registro financeiro da empresa. O contador fica lá o dia inteiro, lá, às vezes, calculando guia de imposto. Aquilo ali, um contador pode fazer, mas aquilo não é contabilidade. Apenas as informações fiscais que vão ser registradas depois na contabilidade. E auditoria, o que é auditoria? Entra aí o trabalho de um outro contador pegando e analisando tudo que o outro contador fez. Então, praticamente, a gente vai ter aqui 2 ou mais contadores, né? Um contador vai fazer o controle patrimonial dessa empresa e um outro contador, que a gente chama de auditor, vai atestar se o que você fez está certo dentro da lei, dentro das normas da contabilidade. Isso aí é o que a gente chama de auditoria, né? Então, geralmente, são auditores independentes, auditores que a gente contrata para auditar uma empresa. Aí ele vai fiscalizar a contabilidade daquela empresa e dizer se está tudo certo, se está tudo correto. Então, tem muitas empresas grandes, como por exemplo a Petrobras, faz isso. Por quê? Justamente para dar transparência para o mercado, para mostrar para o mercado que a contabilidade dela está correta. Então, ela contrata empresas de auditoria e essas empresas de auditoria vão fiscalizar a contabilidade dela e dizer assim, não, está tudo certo, está tudo ok, vocês podem confiar na contabilidade que eles fizeram. Então, a auditoria serve exatamente para isso, então isso se integra com a contabilidade.
E se a gente falar de gestão de empresa, como que a contabilidade vai integrar com a gestão da empresa? Bom, você aprendeu que a contabilidade é tomada aqui de decisão. Então, lá no financeiro da empresa, depois que a gente apura toda a contabilidade, se o financeiro pega ali a demonstração dos resultados do exercício e ele analisa as vendas dessa empresa, o total de venda, o total de custos e despesa, ele vai poder tomar decisões lá no financeiro dele. Se ele vai ter que trabalhar para poder aumentar a venda, onde que ele vai ter que cortar custo, com base na contabilidade, ele vai trabalhar para cortar custo, reduzir despesas, aumentar receitas, né? E tudo mais. Na parte de tributação também, a contabilidade vai mostrar o total de tributo que essa empresa pagou, e ali essa pessoa que trabalha ali na empresa vai poder, juntamente com os contadores, analisar formas de economizar nos tributos, né? Na área de vendas, a mesma coisa. Se a gente analisar que o recebimento ali de vendas a prazo está muito pouco, né? Estamos recebendo pouco, a gente tem uma grande quantidade de vendas a prazo. Então, o setor de vendas vai trabalhar estratégias para poder receber essas vendas a prazo. Às vezes vai ligar para clientes, oferecer desconto. Olha, se o senhor vir aqui na loja hoje antecipar o seu pagamento aqui conosco, vou te dar tantos por cento de desconto hoje. Então, o setor de venda vai trabalhar com dados da contabilidade. O marketing, a mesma coisa. Às vezes a empresa precisa vender mais. Então, baseado nos números da contabilidade, ele pode achar que precisa aumentar as vendas da empresa. Então, o departamento de marketing vai analisar formas de fazer promoção, quem sabe lançar novos produtos, novos serviços, tudo com base na contabilidade. Logística, que é a parte de entrega, de compras de mercadoria e entrega de mercadoria. A contabilidade hoje ela traz um dado muito interessante que a gente chama de giro do estoque. O que esse giro do estoque ele é? Ele me mostra exatamente o momento certo que uma empresa deve fazer compras de mercadoria. Ele mostra qual que é o número em dias e exato de dias que o estoque de mercadorias dessa empresa ela entra e sai da empresa. Então esse número ele é interessante para que a empresa não faça uma compra enorme de produtos de estoque e aquele estoque fica lá guardado por muito tempo sem vender. E aí, para comprar muito estoque, ou ela vai comprar a prazo e vai ficar com uma dívida enorme, ou ela vai comprar à vista e esvaziar o seu caixa. Então, isso vai trazer problemas financeiros para a empresa. Então, você fazendo o cálculo, utilizando a contabilidade ali para saber o giro do estoque, você vai trabalhar a parte de logística para saber exatamente o momento certo de comprar a mercadoria, de repor essas mercadorias, né? Recursos humanos também pode utilizar da contabilidade para saber exatamente o total de 13º que vai ser pago no final do ano, total ali de INSS que foi pago durante o ano. Então, ou seja, a contabilidade se relaciona com praticamente tudo dentro de uma empresa hoje, tá? Bom, e agora no nosso último tópico, quais são as oportunidades de carreira que existem então na contabilidade? Então veja só, hoje um contador ele pode exercer inúmeras profissões, inúmeras áreas. É uma área que você dificilmente vai ficar sem ter o que fazer. E eu sugiro você dar uma lida nisso aqui, ó. É uma resolução CFC 1640. O que é CFC? Conselho Federal de Contabilidade. E o número dessa resolução é o número 1640. Nessa resolução, traz exatamente quais são as competências e atribuições de um contador e os vários tipos de profissões que ele pode exercer. Então, ali tem profissões que são exclusivas de contador. Por exemplo, isso aqui que eu expliquei para você, que é a parte contábil, ele é exclusivo para quem é formado em contabilidade. Então, você não vai ter concorrência com mais ninguém. Somente quem é contador que pode fazer contabilidade. Já departamento pessoal e departamento fiscal é considerado serviços administrativos e pode ser feito por pessoas de outras áreas. Um administrador pode trabalhar no departamento pessoal, né? Um advogado pode trabalhar com o departamento pessoal. Então, a concorrência é um pouquinho maior. A área fiscal, a mesma coisa. Advogado pode trabalhar no fiscal, um administrador pode trabalhar no fiscal, né? Então, não é competências exclusivas de contador. Já a contabilidade, ela é exclusivamente dos contadores. Então, a concorrência aqui é menor. Dentro dessa área, você pode trabalhar como analista contábil,
que é a pessoa que vai fazer exatamente tudo isso que eu te falei aqui, os registros contábeis de uma empresa. E aí você pode atuar tanto em escritórios de contabilidade quanto em empresas particulares. Por quê? Tem muitas empresas hoje de médio e grande porte que já está contratando bastante contadores internos, pessoas para trabalhar internamente para eles ali, para fazer esse controle financeiro, esse controle patrimonial direto ali com eles. Até mesmo para trabalhar na parte de RH e a parte fiscal, você também pode trabalhar em escritórios de contabilidade e empresas. Muitas empresas hoje de médio e grande porte estão contratando contadores internos. Então, as oportunidades para você atuar são grandes. Por quê? Porque eu vejo a maioria das pessoas que estão fazendo contabilidade olhando apenas para os escritórios. Só que empresas de médio e grande porte, que hoje existem inúmeras no Brasil, estão cada vez mais contratando contadores para trabalhar internamente. As micros e pequenas empresas são as que mais terceirizam os escritórios, porque são operações mais enxutas, elas têm estruturas menores, então elas não dão conta de pagar, às vezes, funcionários mais especializados e terceirizam para os escritórios. E as grandes empresas hoje têm contratado bastantes contadores para trabalhar internamente, para ter mais controle, mais de perto ali, né, a contabilidade da empresa. Então, olhe também para as empresas de médio e grande porte. Você pode trabalhar como analista financeiro, você pode trabalhar com perícia contábil, auditoria contábil. Aqui é duas áreas exclusivas para contadores. Você tem que ter um conhecimento em contabilidade, você tem que saber fazer esses registros financeiros, tem que saber elaborar aqueles relatórios financeiros como balanço. Por quê? Porque a perícia e a auditoria analisa a contabilidade. Então, como que você vai analisar uma contabilidade se você nunca fez contabilidade? Por isso que aqui o grande diferencial que eu sempre falo, às vezes eu vejo muita gente afoita que mal entrou na faculdade e já está pensando em pós-graduação. Eu quero fazer uma pós-graduação em auditoria. Ou a pessoa recém se formou e já quer se enfiar em uma pós-graduação. Não tenho nada contra a pós-graduação. Você pode fazer quantas você quiser, mas não faz sentido algum você fazer uma pós-graduação se você não tem experiência naquela área que você está estudando. E como que você vai querer fazer auditoria ou perícia contábil se você nunca trabalhou com contabilidade? Você nunca fechou um balanço, você nunca fechou uma DRE, você nunca fez um lançamento contábil, ali, um registro financeiro, você nunca fez contabilidade. Então eu sugiro que primeiro você trabalhe de 6 meses a 1 ano na área da contabilidade e aí depois você faça uma pós-graduação para trabalhar com auditoria, com perícia, que vai ser muito mais assertivo, porque vai ser, como se diz, a mesma coisa de você não ter feito faculdade nenhuma. Se você não tem experiência, como você vai trabalhar com auditoria se você não sabe analisar uma contabilidade? Então não tem sentido, não tem lógica. Eu vejo às vezes as pessoas tomando decisões erradas por conta disso. Consultorias em geral. Por quê? Porque como analista contábil, você pode ser consultor de contabilidade. Se você é um especialista em departamento pessoal, você pode prestar consultoria em departamento pessoal. Tributário, a mesma coisa. Financeiro, a mesma coisa. Então, as consultorias, elas são baseadas na área que você tem, o que? Experiência. Então, quanto mais experiência você tiver em uma área ou em várias áreas, mais consultorias você pode trabalhar para ganhar dinheiro. Então, você pode trabalhar, por exemplo, 1 ano no contábil, 1 ano com o departamento pessoal, 1 ano com o departamento fiscal, conhecer todas as áreas que um contador pode fazer, e aí no futuro você pode virar um excelente consultor, conhecendo todas as áreas de uma empresa, todas as áreas de um escritório de contabilidade, tá? E aí com esse conhecimento você pode ser um contador autônomo, você pode começar a ter os seus próprios clientes, e aí quem sabe futuramente montar o seu próprio escritório de contabilidade, sendo um empresário contábil, tá? E para a gente finalizar, para você que acha que não tem muitas vagas de emprego para contador, veja só, vou digitar aqui no Google aqui, ó, digitar aqui, ó, vagas analista contábil. Olha só para analista contábil hoje. Aqui na Cata Online, 2.600 vagas. E olha só aqui, exatamente aqui ó, no LinkedIn. Talvez você saiba, talvez não, mas o LinkedIn é uma rede social empresarial e ali você pode criar o seu perfil e é uma rede social voltada mais para trabalho, tá? Então, as empresas estão divulgando muita vaga de emprego ali. Olha só, mais de 15 mil vagas de emprego para analista de contabilidade hoje no Brasil. Olha só,
Então tem muita oportunidade, tá? Por que que às vezes você não consegue essa oportunidade para quem está procurando agora? Porque você precisa entender de contabilidade, você vai precisar aprender algo prático na contabilidade. Então é interessante você não somente fazer o curso de ciências contábeis, em vez de você fazer uma pós-graduação, você procure por cursos práticos, algum curso prático que ensina contabilidade na prática, algum curso prático que ensine departamento na prática, pessoal na prática, o fiscal na prática, porque se você fizer um desses cursinhos práticos, vai ser muito mais fácil você encontrar emprego em qualquer área da contabilidade. O segredo é você aprender algo prático de verdade, tá? E antes da gente finalizar aqui nossa aula, fica mais uns 2, 3 minutinhos aí que eu quero te apresentar aqui para você, ó, o meu livro, Os 7 Passos para você se tornar um contador profissional desejado pelo mercado. Esse é um livro físico que você vai receber no endereço seu aí na sua casa, aonde este livro eu compartilho exatamente como que você pode ser um contador profissional desejado pelo mercado. Aqui eu explico com mais detalhes sobre o que é contabilidade, vou explicar como que você pode utilizar a contabilidade para poder ser um profissional, né, mais qualificado, usar a contabilidade como ferramenta de gestão, compartilho técnicas para você poder desenvolver novas habilidades, técnicas de você conseguir até clientes particulares para você, mesmo você não sendo formado, não tendo experiência, você poder atender algumas pessoas, né, começar a sua carreira aí, ganhando uma renda extra, já fazendo seu nome no mercado. Então ele é um livro para contadores e também para aquelas pessoas que estão querendo estudar contabilidade, que já estudam contabilidade. A linguagem do livro é muito fácil, muito simples de entender, qualquer pessoa pode ler esse livro. Eu não fiz esse livro numa linguagem técnica que só contadores vão entender. Então é um livro que para destravar você, ele vai te mostrar exatamente como você ser um profissional diferenciado para você poder ter sucesso na área da contabilidade, tá? Então esse livro aqui, ele é um livro físico que você pode estar adquirindo, ele vai chegar aí no conforto da sua casa. Esse livro custa exatamente R$ 49,90, tá? E eu vou deixar o link dele aqui abaixo desse livro para você poder acessar e fazer a compra deste livro. E aí ele vai chegar lá na sua casa, o livro físico aí, tá bom? Então, os 7 passos para você se tornar um contador profissional desejado pelo mercado, ok? E desde já, quero agradecer você por ter ficado aqui até o final dessa aula. Se você ainda não curtiu, não comentou, não colocou aí, não se inscreveu no canal, se inscreve para que você possa estar acompanhando mais videoaulas como essa, aprendendo mais de contabilidade aqui. Se você tem qualquer dúvida, deixa aí abaixo dos comentários, que vai ser um prazer poder atender vocês. Beleza, galera? Bora para cima então, que o mercado é nosso, e até a nossa próxima aula.